Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar a galerinha entrando aos poucos, né? Nessa sexta-feira, 8 horas em ponto, iniciando, iniciando mais um aulão aqui no canal da Dari. Você que está vindo, né, pela primeira vez aqui, que você que já acompanhou outras lives, outros aulões nossos, já já deixa aqui seu like, já compartilha aí para os amigos. Se você tem amigos que gostam dessa parte de irrigação, que trabalham com irrigação, ou que gostam da área do agro de forma geral, pode mandar. Manda lá no grupo da faculdade, no grupo dos amigos do trabalho ali, que com certeza vai ser uma live muito bacana. Vocês vão aprender muita coisa ali de uma forma bem leve, bem descontraída, pode ter certeza. Beleza? A galerinha entrando aí, galerinha bacana. Vai deixando aí já no chat ao lado também. Podem ficar à vontade para estar comentando aí, da onde que vocês estão falando, qual que é a relação de vocês com o agro, se vocês são produtores rurais, se vocês trabalham é, na parte de pesquisa, se vocês trabalham em laboratório, se vocês trabalham já com irrigação, o que vocês fazem? Pode estar deixando aí que a gente tá aí, vai interagindo aqui. Beleza? Ó, galerinha boa entrando. Então, vou já me apresentando. Meu nome é Renner Henrique Alves. Sou engenheiro agrônomo. Já atuei em diversas áreas. Já atuei na área de controle de pragas, de nutrição mineral de plantas. E também já trabalhei ali na área de montagem de projetos de irrigação. Então, eu vim passar um pouquinho desse, desse conhecimento meu para vocês, fazer uma abordagem, comentando um pouquinho sobre os principais métodos e sistemas de irrigação na agricultura, que é algo que às vezes as pessoas acabam até confundindo, o que são os métodos, o que são os sistemas. Às vezes a maioria das pessoas acabam sabendo meio de forma meio superficial. Ah, eu sei o que é o irrigação para aspersão, não sei o que é o gotejamento, mas assim não sabe como ele se relaciona, como ele é utilizado na agricultura. E na live de hoje eu vim aqui tentar abordar um pouquinho aí de uma forma bem simples para vocês tirarem a limpo todas essas informações, beleza? Eu vou estar comentando um pouquinho melhor durante a live em alguns pontos. Essa live é um aulão, igual tá marcando aí, e nesse aulão a gente vai gerar um certificado de participação. Então, fiquem atentos aí durante toda a live, que eu vou estar comentando um pouquinho melhor. E você que acompanhar todo esse aulão aí, no final dele você vai poder pedir um certificado de participação. Beleza? Acho que então é isso. A gente vai conversando aí, o que vocês tiverem de dúvidas, de questionamentos, alguma parte que vocês não entenderam, ou qualquer dúvida que tiverem, vocês podem estar deixando aqui nos comentários. Eu não vou conseguir responder na hora, por causa que eu estou só com a tela aqui, então eu só estou conseguindo visualizar os slides, mas a nossa equipe ela vai estar ali pronta para estar respondendo, tirando qualquer dúvida que for surgindo durante a aula, beleza? Então é isso, vamos lá. Quem for entrando aí na live, o bom é que ela fica salva aqui no YouTube, né? Então, caso você perdeu alguma partezinha ou deu aquela. Vai ter que sair rapidão, então ela vai ficar disponível aqui, não precisa se preocupar, não. Então, vamos lá. O que é os métodos de irrigação? O método de irrigação é a forma pela qual a água ela vai ser aplicada para as culturas.
E basicamente, os métodos de irrigação são quatro. Tem um método de irrigação por superfície, tem um método de irrigação por aspersão, tem um método de irrigação localizada e também tem um método de sub-irrigação. Só que, igual eu citei ali no começo, uma coisa que gera muitas dúvidas é a questão do método de irrigação e dos sistemas de irrigação. E muitas vezes as pessoas acabam confundindo isso daí. Acabam intitulando um método como um sistema, ou então como um sistema como um método. Eu vou estar tentando tirar um pouquinho, separando esses dois pontos. Beleza? Primeiramente, o método que eu abordei ali no começo, aqueles quatro métodos. O que é um método? O método, ele é o procedimento, a técnica, o meio de fazer alguma coisa, ou seja, é a maneira de agir ou fazer as coisas e o método de proceder. Ou seja, é basicamente, como o próprio nome diz, é um método em que você vai estar levando essa água para a cultura. Ou seja, qual é o método? É um método de aspersão? É um método mais localizado, ou seja, um método mais próximo? É um método subsuperficial, ou seja, por baixo do solo? Então, o nome ele já diz, é como você vai levar essa água até a planta. E já o sistema ele é a disposição das partes ou os elementos de um todo, coordenados entre si e que funcionam com uma estrutura organizada. Ou seja, ele é toda a ferramenta, toda a estrutura que é utilizada para levar a água para a cultura. Ou seja, o método, então, é como você leva essa água para a cultura, para a planta. Já o sistema é toda essa estrutura que você utiliza para levar a água até a planta. Durante o aulão aqui, eu vou estar comentando, vou dar exemplos, então vai ficar bem mais fácil de se entender, beleza? Esse é apenas é uma, é uma definição um pouco mais técnica, pode-se dizer. E uma questão é que para cada método de irrigação, há mais ou menos dois ou até mais sistemas de irrigação que podem ser utilizados pelo produtor. E os diversos sistemas de irrigação atendem a grande variedade de solos, climas, culturas, disponibilidade de energia e também condições socioeconômicas. Então, eu vou estar abordando muito, eu vou frisar bastante nessa tecla hoje, que não existe um sistema ideal de irrigação, não existe um método ideal de irrigação, ou melhor, até existe, mas o que existe é para você, na sua realidade, na sua necessidade. Então, não é porque o vizinho meu ele produz X planta e utiliza determinado sistema de irrigação que se eu utilizar também vai ser benéfico para mim e vai dar certo. Não, primeira coisa, você tem que observar qual cultura você está trabalhando. Não, estou trabalhando com essa cultura. Qual que é o tipo de solo? Quais que são os aspectos climáticos da sua região? Que isso é um ponto que influencia muito também. Então você tem que ver qual desses métodos é o que vai atender melhor ao que você está buscando. Beleza? E um ponto bacana também é que o produtor ele deve conhecer as vantagens e as desvantagens de cada tipo de sistema ou de método de irrigação e as suas peculiaridades. E a partir dessas informações, decidir o melhor sistema que atende à sua necessidade. E qualquer sistema de irrigação ele deve ser utilizado conforme as suas limitações e a relação água, solo, planta igual para a região em que ele será utilizado. Então tem que frisar esses três pontos: questão da água, questão do solo e questão da planta. Então, antes da escolha de qualquer método de irrigação, de qualquer sistema de irrigação, você tem que botar esses três pontos na mesa. Primeiro, eu tenho disponibilidade de água? Da onde que essa água vai ser proveniente para estar utilizando o sistema de irrigação? É, tanto em questão de quantidade, tanto em questão das características da água. Segundo ponto, solo. Qual é o meu tipo de solo? Quais são as características do solo? Esse solo ele vai conseguir receber essa quantidade de água ou
nesse sistema de irrigação proposto. Terceiro ponto, e o primordial, planta. Você precisa saber a planta para você ter um sistema de irrigação ideal. Então, é o sistema de irrigação que ele vai se adequar à sua planta, e não sua planta que vai se adequar ao sistema de irrigação. Ela até pode, mas aí já não fica um negócio tão adequado. E já vou comentar um pouquinho, só para quem está chegando aí, a galerinha que está chegando, que está entrando agora. Sejam bem-vindos ao nosso aulão sobre irrigação, em que eu estou comentando sobre os principais métodos e sistemas de irrigação. Igual eu abordei lá no início lá do aulão, para quem não estava, esse aulão ele vai ser gerado um certificado de participação, e nesse certificado de participação vai estar constando o nome seu, vai ser um certificado oficial com assinatura minha, tudo certinho. E esse certificado ele pode ser requisitado ali no final da live. A gente vai deixar um link aqui no chat ao lado, vai deixar um link também aqui na descrição do vídeo. Então, como eu vou fazer para adquirir esse certificado? Acessando o link, vai ter um formuláriozinho bem pequenininho, vai ter umas 3 questões relacionadas ao tema que você está acompanhando aqui na live. Então, você vai lá, você vai responder essas 3 questõezinhas, que são questões de múltipla escolha, vai deixar os seus dados, aí você vai optar por qual certificado que você pretende estar adquirindo. Se é um certificado digital ou se é um certificado físico. É mais ou menos nesse formatinho aqui que está na imagem. Beleza? Mais para frente eu vou dando mais detalhes, vou comentando um pouquinho melhor, e qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto em relação ao conteúdo que está sendo abordado, quanto em relação ao certificado, vocês podem estar deixando aqui no chat ao lado. Beleza? Então vamos dar continuidade. O primeiro método de irrigação que eu vou estar comentando é o método de irrigação por superfície. Vamos lá. Basicamente, o método de irrigação por superfície, a distribuição de água, ela acontece pela gravidade na superfície do solo. Ou seja, a água ela é lançada diretamente no solo e é o método com a maior área irrigada, tanto no Brasil quanto no mundo. Acho que o maior exemplo que é possível dar para esse método de irrigação por superfície é o arroz. Hoje ainda, grande parte do arroz produzido no mundo é por meio do método de irrigação por superfície, que é o arroz, tanto se fala, o arroz alagado, né? Que tem muito na região sul do Brasil, principalmente. Ou seja, esse método ele se adequa bem a essa cultura. É uma cultura que ela se desenvolve primordialmente num local alagado, num local com bastante umidade. Hoje em dia também existe muito o arroz sequeiro que se fala, mas ainda primordialmente o arroz ele é produzido em esse ambiente alagado. E essa técnica ela depende principalmente das condições topográficas, ou seja, do tipo de terreno, que conforme o caso ele tem que ser nivelado a um nível que permita uma lâmina de água ou apenas uma umidade uniforme de acordo com a exigência da cultura. E além disso, ela não é recomendada para solos excessivamente permeáveis, uma vez que ela requer medidas efetivas de controle de erosão. E além disso, ela também possui uma baixa eficiência de distribuição de água se ele for mal planejado. Ou seja, o primeiro ponto que eu abordei, que é a questão da topografia do terreno. Se for um terreno ali muito desnivelado, essa água ela vai acabar escoando, ou seja, não vai ter finalidade nenhuma aquele terreno, ou seja, ou então tem que ser um terreno apropriado para você estar realizando isso, ou ele tem que ser nivelado ali artificialmente, você tem que manejar aquele solo ali para que ele fique de uma maneira que você consiga produzir e que mantenha aquela lâmina de água. Além disso, esse solo não pode ser um solo muito permeável, ou seja, que ele absorva muita água também, ou seja, para implantação desse tipo
de irrigação, você tem que fazer uma escolha ideal, principalmente no tipo de solo que você vai trabalhar. E quais são as vantagens desse método de irrigação? Dentre as principais vantagens, se destaca principalmente um menor custo fixo e operacional em relação a alguns outros métodos, que basicamente você não vai precisar de maquinário, você não vai precisar de um equipamento para estar instalado ali. Se você tiver uma área ali, como eu falei, uma área topograficamente ajustada ali, em que você consiga manter uma lâmina de água ali, o sistema ele já vai funcionar normalmente. Você não precisa ter um gasto muito elevado para estar comprando peça, equipamento, maquinários para estar realizando isso. Outro ponto é que ele requer equipamentos simples, que são fáceis de operar. Igual eu citei, é mais na parte de você, às vezes, fazer melhorar essa topografia do solo, as características dele ali, ou então na questão na parte de encanamentos, mas esses são algo de baixo valor agregado num comparativo a outros métodos de irrigação. Outro ponto é que sofre pouco efeito de ventos, ou seja, diferentemente de uma irrigação por aspersão, por exemplo, que sofre um grande efeito de ventos. Se tiver ventos muito fortes, pode acabar prejudicando, influenciando na irrigação. Já a irrigação superficial acaba não sendo influenciada. E outro ponto é que ela é adaptável a grandes diversidades de solos e também de culturas. Além disso, ela também promove a redução do consumo de energia, não interfere nas questões dos tratamentos fitossanitários e ela permite a utilização de águas com sólidos em suspensão, que são as partículas que permanecem suspensas na água, indicando a qualidade da água. Agora, eu vou estar abordando um pouquinho mais sobre os sistemas de irrigação e sistemas de irrigação dentro da irrigação por superfície. Dentro da irrigação por superfície, possui dois sistemas: o sistema em nível e o sistema em declive. Eu vou estar comentando um pouquinho a diferença desse sistema em nível e do sistema em declive. Primeiro, o sistema em nível. No sistema em nível, a água a ser irrigada ela deve ser plana ou quase plana a área. Deve ser menos de 0,1% de declive, ou seja, praticamente quase 100% plano. E o sistema em nível ele possui três tipos, que são os tabuleiros, que são as bacias em nível, faixas em contorno e sulcos em contorno. E também tem o sistema em declive, que ele conta com uma inclinação na superfície, que pode variar também de 0,1% até no máximo cerca de 15%. Já esses são 5 sistemas presentes dentro do declive, que são as faixas em declive, os canais em contorno, sulcos em declive, corrugação e os sulcos em contorno. Agora eu vou estar comentando um pouquinho sobre o processo de irrigação. Acho que é um processo de irrigação mais utilizado aí em todo mundo. Quando você ouve falar em irrigação, acho que a primeira coisa que você imagina são esses aspersorizinhos, né? Porque é algo que a gente está comentando sobre agricultura, mas isso é muito visual no nosso dia a dia. Por exemplo, em jardins, em parques, ali você vê campos de futebol, você vê a forma de irrigação que ocorre nesses locais, é essa forma de irrigação por aspersão. Então eu vou estar abordando um pouquinho sobre ela. Beleza? E vocês podem estar deixando aqui no chat também se vocês já tiveram alguma relação com algum sistema de irrigação ou com esse sistema de aspersão, se vocês já viram ele em algum lugar, se vocês já conseguiram trabalhar com ele. Beleza? Fiquem à vontade para estar questionando, para estar interagindo com a gente, que a gente vai fazendo esse diálogo bacana. Então, a irrigação por aspersão é um método que ele meio que imita a chuva. Nele, os jatos de água eles são aplicados no ar e caem sobre a cultura em forma de gotas, em gotículas. E um aspersor, ele expele a água pelo ar e por meio da resistência aerodinâmica, essa água ela acaba se transformando em pequenas gotículas que caem sobre o solo e também sobre a planta. Ou seja, é igual se ter, como está presente aí no começo da frase, ela teoricamente
ela imita a chuva, por isso que ela é tão utilizada. Ou seja, o aspersor, que é o equipamento mais utilizado, ele vai expelir essa água para cima e ela vai cair em formato de gotículas, como se fosse gotículas de chuva realmente. E um ponto é que esse tipo de irrigação ele é recomendado para solos com alta permeabilidade e também com uma baixa disponibilidade de água. E como esses solos eles precisam de irrigações frequentes com uma menor quantidade de água por aplicação, a irrigação por aspersão ela é a mais adequada. Por isso, igual eu falei, ela é tão utilizada, podendo utilizada até em locais ali que não apresentam uma quantidade de água tão grande, ou seja, pô, eu moro numa região aqui que é, não tem tanta água, não tem um local para eu estar fazendo essa retirada de água para estar utilizando. Por exemplo, um local que não daria para estar aplicando uma irrigação por superfície. Então, você pode estar utilizando a irrigação por aspersão, que ela, claro, acaba utilizando água, mas assim, ela utiliza um volume muito menor no comparativo a outras formas de irrigação. E em relação às vantagens da irrigação por aspersão. Dentre as principais vantagens que se destacam na irrigação por aspersão, está presente a fácil adaptação aos diversos tipos de solo, culturas, topografia, ou seja, novamente frisando, ela é muito utilizada devido a isso também, porque ela consegue se adaptar a diferentes tipos de solo, ela não tem uma escolha, não, ela se adapta melhor a esse tipo de solo, a diferentes tipos de cultura, a menos culturas que sejam mais sensíveis ali à questão de gotículas superficiais ali, porque tem culturas que o recomendado é a água, é a utilização, né, do sistema de irrigação localizada, que é o famoso gotejamento. Então a água tem que ser disposta ali no pé da planta ou para a raiz da planta e não superficialmente. Então nesse caso, aí essas culturas não se adaptam. Mas a maioria das culturas, principalmente culturas de grande porte, elas podem sim ser utilizadas dentro do sistema do método de irrigação por aspersão. E também é a questão da topografia. Mesmo você, mesmo a sua lavoura estando presente apresentando uma topografia irregular, em locais com muito declive, ou assim, em áreas ali meio instáveis ali, é possível sim você estar instalando esse sistema, esse método, né, de irrigação por aspersão ali nos seus mais diversos sistemas. Uma questão é que ele é mais eficiente do que um método de irrigação por superfície, igual eu falei anteriormente, principalmente pela questão da água, ou o gasto de água, mesmo você estando num local ali que não tem uma grande disponibilidade de água, você consegue estar utilizando esse método. Além disso, ele tem a possibilidade de ser automatizado, que é o famoso, eu deixo ali tocando e não preciso nem chegar perto. Se você tiver um sistema ali automatizado, você vai programar ali as horas do dia que você quer que irriga, a quantidade de tempo que você quer que irriga, e você não precisa nem se preocupar. Se for só a questão da irrigação mesmo, só de molhar a planta, você pode deixar ali o tempo que for, que ele vai fazendo tudo sozinho. Claro, se tiver água suficiente. E, além disso, um ponto também importante é que as tubulações elas podem ser desmontadas e removidas da área, o que facilita esse preparo do solo. Ou seja, não é um negócio que fica fixo ali ou que eu não vou conseguir manejar o solo e vai acabar atrapalhando, não. Eles são desmontáveis, são removíveis, ou seja, pô, tem que preparar o solo, ou eu vou utilizar o solo de uma forma diferente. Então, eu consigo se adequar a isso, remover, modificar da forma que eu quiser a partir desse sistema, desse método de aspersão. Só que tem algumas limitações também. E dentre as principais limitações desse método está presente que os custos de instalação e operação, que são mais altos do que o método de superfície, por exemplo, e também ele pode ser muito influenciado pela questão do vento e da umidade relativa. E eu citei lá no método de superfície que a superfície não era influenciada pelo vento. Já a irrigação, o método de aspersão,
ele já é muito influenciado pelo vento. Então, por exemplo, ele está ali atuando o aspersor e começa a dar ventos muito fortes, isso vai influenciar completamente no molhamento da sua cultura. Com certeza vai ter pontos ali que ele vai molhar de forma mais adequada, tem pontos que ele vai molhar muito mais do que se deve, e tem pontos que ele vai ficar sem molhar. Ou seja, o recomendado quando se está utilizando o método de irrigação por aspersão é evitar ali ventos muito fortes e também umidades relativas muito distantes, ou seja, muita umidade relativa, ou então uma umidade relativa muito baixa. Ok? E dentro da irrigação por aspersão possui três sistemas. Esses sistemas são a aspersão convencional, que eu comentei muito hoje, que é aqui agora, né? Que é o que é mais visto ali, quando você está andando na cidade, você consegue visualizar muito, que é o sistema de aspersão mais convencional. Tem o autopropelido, que também a gente fala do que é o famoso canhão, e também é o pivô central, que também é cada vez muito utilizado. Ele não é visto em muitas áreas do Brasil, né, por ser um equipamento gigantesco e por ser um equipamento de alto valor agregado, mas em regiões ali de alta produção, ali, principalmente no centro-oeste do Brasil, ele é muito presente. Então, eu vou estar comentando um pouquinho sobre eles agora. Só vou beber uma aguinha aqui, que o negócio aqui é a garganta seca uma hora. Ah, tem manhã a garganta, né, galera? Senão, senão não aguenta falar, né? Já reforçando, né? Aproveitar que eu tô falando aqui. Você que entrou agora, você que entrou há pouco tempo aí no nosso aulão, sejam todos muito bem-vindos. Você que entrou aí, já deixa seu like aqui na live para estar ajudando a gente. O like ele faz o YouTube acabar entregando para mais gente a live. Além disso, já se inscreve também no nosso canal ali. A gente está buscando cada vez mais inscritos. Isso acaba servindo de incentivo para a gente ali, está produzindo cada vez mais coisas novas, além de live, vídeos e por aí vai. E também pode compartilhar com seus amigos ali, mandar nos grupos de WhatsApp. Fiquem à vontade, são todos muito bem-vindos, tá bom? E fiquem à vontade para estar interagindo aqui no chat, fazendo perguntas, questionamentos ali, batendo, conversando, que tá liberado, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Então, o primeiro sistema que eu vou estar comentando dentro do método de irrigação por aspersão é o sistema de aspersão convencional. E aí, o sistema de aspersão convencional ele pode ser fixo, semifixo ou portátil. No sistema fixo, as tubulações elas acabam sendo enterradas. Já no sistema semifixo, as linhas principais elas são fixas, já essas linhas laterais elas são movidas ao longo das linhas principais. Então, esse sistema de aspersão convencional é o sistema que é mais visto e é o sistema que é mais utilizado. E assim, ele não necessita ali de você ter uma grande área para você estar utilizando ele, para você ter grandes plantações, ou é um absurdo ali. Não, você ali tendo uma horta pequena ali, mesmo você não tendo uma capacidade de produção tão grande, você pode estar utilizando um sistema de aspersão convencional, porque ele é facilmente instalado, ele é encontrado em diversos locais, e além disso, o valor agregado dele é um valor bacana, assim, para você estar adquirindo isso. Beleza? O outro sistema é o sistema autopropelido, que também é o famoso canhão, igual é possível ver aí na imagem. Nesse sistema, no sistema autopropelido, um mini canhão ele é montado em um carrinho e esse carrinho se desloca ao longo da área que vai ser irrigada. E o carrinho ele é conectado como se fosse hidrantes por meio de uma mangueira. E a propulsão do carrinho é feita pela água. Isso a gente vê em algumas culturas, principalmente culturas de grãos ali, em áreas também, áreas assim, não tão extensas para a colocação às vezes de um pivô central, mas são áreas grandes, porque o raio de ação
desse sistema autopropelido é um raio de ação muito, muito grande. Ou seja, mesmo você tendo uma cultura ali, uma área muito grande, provavelmente o canhão ele vai alcançar toda essa região e você vai conseguir tá fazendo um molhamento ideal dessa cultura. Porque às vezes você for para instalar um sistema de irrigação por o sistema convencional, o aspersor convencional, ele não vai ser adequado, porque você vai ter que utilizar muitos equipamentos ali na área. E você utilizando um canhão, você consegue se deslocar nele na área e fazer o molhamento de forma ideal. E o outro sistema, que às vezes é o sistema que acaba gerando muita curiosidade, às vezes quem é de fora do agro ali que não conhece, quando olha até se assusta, assim, porque é algo, até quem está presente, assim, que olha, assim, a primeira vez mesmo que eu presenciei um pivô central, você acaba até surpreendendo, porque é algo muito monstruoso, assim, pode-se falar. É muito grande, ele atua numa área gigantesca e e ele consegue responder bem à cultura que você está trabalhando. Claro, ele é utilizado principalmente para grandes produtores, para grandes áreas, para grandes culturas. Se você tiver uma área que não é relativamente grande, não vai compensar, principalmente financeiramente, porque o valor agregado do pivô central ele é muito caro. Mas para áreas de grande porte, ele é o sistema ideal para você estar implementando. Então, ele é um sistema que ele vem sendo muito utilizado em grandes lavouras, porque ele acaba cobrindo essas áreas extensas. E os pivôs centrais, eles podem ser utilizados para irrigar áreas de até mais ou menos 117 hectares, ou seja, são áreas muito, muito, muito grandes. E o pivô central, ele funciona como se fosse uma grande dobradiça de três portas. É como se fossem braços conectados por si, com juntas flexíveis. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre quais são as vantagens desses sistemas. Dentre as principais vantagens do sistema de pivô central é que a eficiência da aplicação é muito alta, ou seja, porque ele pega uma área muito ampla ali e você não precisa ficar instalando um equipamento em cada parte ali, ele já consegue abranger uma grande parte do terreno, da propriedade. Além disso, ele tem uma maior facilidade na aplicação de fertilizantes e defensivos. Você tem um melhor controle da lâmina de irrigação. É um sistema também que ele pode ser totalmente automatizado, igual o sistema também de aspersão convencional ali. Você coloca ele para tocar ali, você não precisa nem chegar perto. Ele acaba atuando sozinho, ele acaba irrigando ali no volume que você quer, na quantidade, no horário, no local ali. Hoje tem muito o pivô, né? Ele atua ali por meio de GPS, ele é monitorado, ou seja, ele consegue atuar ali sem você estar se preocupando realmente, tendo que estar ali do lado supervisionando ele. E também é um baixo custo da mão de obra. É aquela troca, né? O maquinário em si, o pivô, ele tem um alto custo agregado, é um produto realmente meio caro. Só que, em compensação, ele não precisa de uma mão de obra para estar supervisionando, para estar modificando, pegando ali. Então, nessa questão, você não acaba não tendo esse custo, esse gasto. Beleza? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão entrando agora aí, meio atrasadinhos, né? Sejam bem-vindos a mais um aulão nosso aqui da Dali. Você que já veio de outros aulões nossos aqui, a gente está começando aqui semanalmente essa série de aulões, de lives aqui, em que toda semana a gente está buscando abordar um tema diferente, fazer uma aula bem dinâmica, assim, algo que a gente consiga fazer uma abordagem completa, tá ali explicando, tá comentando, tá fazendo essa troca de ideias, esse bate-papo aqui, que é muito bacana. Beleza? Sei que não é fácil, né? Sexta-feira, o pessoal bem cansado, ou o pessoal quer dar uma saída, né? Mas pode ter certeza que tá aí.
Está sendo bem proveitoso, foi um conteúdo que foi feito com muito carinho aqui para vocês. Beleza? E novamente reforçando em relação ao certificado de participação. Você ficando aqui até o final da live, a gente vai estar disponibilizando um link aqui na descrição e um link aqui no chat também. Acessando ele, você vai responder ele de 2 a 3 perguntinhas ali, voltadas ao tema aqui que você viu no vídeo. Nisso você vai colocar alguns dados lá e você vai poder escolher entre o certificado digital e o certificado físico para qual você gostaria de estar adquirindo. E o certificado é nesse formato aí que está na imagem, que é um certificado de participação, que ele vai estar assinado por mim, tudo certinho. E um ponto bacana é que ele tem uma equivalência de 20 horas, ele tem uma carga horária de 20 horas. Ou seja, você que está na faculdade, está precisando de horas complementares, nossa, estou perto de me formar, preciso de hora complementar, eu já passei por isso também, sei como é que é. Esse certificado ele também pode ser utilizado para os complementares, além de estar podendo ser utilizado como uma qualificação ali para o seu currículo. Ou seja, você que está buscando ali mais qualificações ou que gostaria de estar atuando na parte de irrigação, de trabalhando, essa é uma boa qualificação ali para você estar adicionando ali junto ao seu currículo e com certeza vai estar dando um up bacana nele. Beleza? Deixa eu beber mais um golinho de água aqui, né? Canequinha raiz. Então, vamos dar continuidade. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o método de irrigação localizado. Então, eu falei primeiramente o método de irrigação superficial, o método de irrigação por aspersão e agora também um método que é muito utilizado também e com certeza você já conseguiu presenciar ele, que é o método de irrigação localizada. Vamos lá. No método de irrigação localizada, a água é aplicada com emissores em partes da área ocupada pelas raízes das plantas, formando essa faixa úmida. E os emissores são pontuais, que são os gotejadores, os lineares, que são o tubo poroso ou a famosa tripa, e também os superficiais, que são os microaspersores, que eu vou estar comentando um pouquinho melhor. E um ponto da irrigação localizada é que a distribuição de água acontece através do solo. E as características físicas e estrutura do solo vão definir quantos e quais emissores serão necessários para a aplicação uniforme de cada planta. E a irrigação localizada é ideal principalmente para solos densos, que têm uma baixa capacidade de infiltração, e a água pode ser aplicada em um fluxo baixo, para que o solo absorva ela, reduzindo ou eliminando o escorrimento superficial. Então, é igual eu citei lá na irrigação, no método de irrigação por aspersão, que grande parte das culturas você pode fazer essa aplicação da água no formato de chuva ali para estar molhando superficialmente. Mas tem culturas que não. Tem culturas que elas precisam ali da água sendo disposta no pé da planta para ter uma melhor absorção por meio do sistema reticular. Para isso que serve essa irrigação localizada, onde a distribuição de água vai correr ali através do solo numa quantidade menor, mas que ela, igual o próprio nome já diz, vai ser de forma bem localizada na planta. E um ponto bacana também é que os fertilizantes e alguns defensivos, eles podem ser aplicados por meio da água de irrigação, podendo aumentar a produtividade das culturas. O custo inicial às vezes acaba sendo um pouquinho caro, por isso recomendo-se o uso em culturas de um alto valor econômico. Por que é caro? Porque você acaba utilizando em questão de tubulação bastante tubulações, né? Isso vai variar também do tipo ali, do tipo de irrigação localizada ali. Mas às vezes você acaba utilizando muitas mangueirinhas, né? Muita tubulação, muitos emissores, o principal gasto acaba sendo com os emissores. Então,
Ele pode ser utilizado sim para culturas de menor valor econômico, para áreas mais reduzidas ali, mas dependendo ali do que você tá produzindo, isso vai depender muito da cultura, principalmente, acaba às vezes não compensando. Ou então, às vezes, você está utilizando esse sistema de irrigação localizada, se possível, às vezes compensa mais você estar utilizando um sistema de irrigação por aspersão, que ele vai ser mais viável para a sua realidade. Mas, claro, isso entra de novo naquele ponto que eu falei. Isso vai depender muito, principalmente da questão da relação água, solo, planta, que a água é a questão da disponibilidade de água que você apresenta ali na sua propriedade, na região. O segundo ponto é o solo, né, o tipo de solo, as características dele. E o principal, que é a planta. Qual tipo de planta que você está trabalhando, qual é a necessidade dessa planta, quais são as características dessa planta, e por aí vai. E os principais sistemas de irrigação localizada são três. O principal mesmo, que é o mais utilizado ali, em que com certeza você já conseguiu presenciar, é o sistema por gotejamento. Outro sistema também que é muito, muito utilizado, que é o sistema de microaspersão. E o outro sistema é o sistema subsuperficial, que eu vou estar abordando um pouquinho sobre cada um deles agora. O primeiro ponto é o sistema de irrigação por gotejamento. Nesse sistema, a água ela é aplicada na superfície do solo. Isso faz com que a folhagem e o tronco das plantas não fiquem molhados. Isso ele é muito utilizado para culturas, ali, para plantas que são mais sensíveis a esse molhamento superficial. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é flores. Flores, ali, determinados tipos de flores, eles não podem ser molhados superficialmente, porque a flor é algo delicado. Esse molhamento ali superficial por cima da planta pode acabar ali estragando a flor, pode acabar prejudicando ali. Então, às vezes o recomendado é você estar irrigando com esse gotejamento, em que você vai estar dispondo a água já ali no pé da planta, no substrato, na raiz ali, e não vai estar prejudicando as flores. Por isso que eu já citei e friso bastante que isso vai depender muito do tipo de cultura que você está trabalhando, para você ver qual método que se adequa melhor e, sucessivamente, qual sistema que se adequa melhor. E os gotejadores eles podem ser instalados sobre a linha e a linha e na extensão da linha, formando o que é conhecido como a famosa tripa. E os vários gotejadores eles podem ser instalados próximos uns dos outros junto à planta. Na maioria das vezes, o que é realizado ali é um emissor, é um gotejador para cada planta. Ou seja, você tem ali na área, lá em 1 metro, você tem 5 plantas. Então, naquela área, você vai ter 5 gotejadores. Mas, novamente, isso vai depender muito ali da sua área, da sua cultura. Às vezes não há necessidade de ter tantos gotejadores, ou às vezes você precisa ter até mais que um por planta. Mas, se for seguindo uma média, por exemplo, utilizando-se um vaso, trabalhando com vasos, por exemplo. Se você for trabalhar com vasos, provavelmente um gotejador ele é o suficiente por vaso. Mas já em culturas de solo, isso acaba às vezes sendo variável. Já nessa questão, isso acaba possibilitando suprir a planta a necessidade de água correta e umedecer a área mínima da superfície do solo. Agora, eu vou estar comentando aqui em relação às vantagens do sistema de gotejamento, que são muitas vantagens, muito diversas. Primeira vantagem, que é o baixo custo de mão de obra, por ter ele, na maioria das vezes, ele tem um sistema automatizado, ou seja, você ali vai programar novamente, igual os outros sistemas, praticamente todos os sistemas não, todos os métodos, eles podem ser automatizados ali. Mas, claro, principalmente o método de aspersão e o método de irrigação localizada. Ou seja, você pode ir lá programar certinho a hora que você quer que esteja irrigando, o tempo, o volume de água. Então, ali, se for um sistema mais automatizado,
você não precisa nem se preocupar ali de estar observando, de estar ligando, que ele já vai cumprir todo o seu papel normalmente. Outra questão, que é o baixo custo de energia, pois eles acabam utilizando bombas de baixa vazão, até mesmo porque a água disposta ali para a planta é uma água num volume bem pequeno ali. Muitas das vezes é uma água constante ali, que está sempre ali sendo utilizado, ou sendo utilizado várias vezes ao dia, mas é um volume de água relativamente pequeno em comparação a outros métodos e outros sistemas de irrigação. Além disso, outro ponto é que existem poucas percas por evaporação, pois a água é aplicada diretamente na raiz, ou seja, existe um grande aproveitamento da água ali, porque a água que é aplicada, basicamente, ela é utilizada, ela é succionada pela raiz ou pela planta. Um outro ponto é a facilidade e a eficiência na aplicação de fertilizantes e também de defensivos. Então, você que utiliza, por exemplo, o sistema lá de fertirrigação, em que você precisa estar fazendo, em que você faz a adubação junto com o sistema de irrigação, esse sistema é um dos mais recomendados, que é o sistema de gotejamento, em que você prepara ali a solução, prepara a calda e você consegue dispor o volume ali de nutriente ideal para cada planta, baseado no seu sistema por gotejamento. Outras vantagens é que ele tem uma boa adaptação a diferentes tipos de solo. Além disso, existe uma manutenção do solo uniformemente úmido e também com oxigênio, uma menor incidência de doenças fúngicas, pois as folhas elas acabam não sendo molhadas, e a declividade do terreno ela acaba não limitando a irrigação. Então, por exemplo, essa questão da menor incidência de doenças, pois as folhas não são molhadas, que é um ponto também que às vezes as pessoas acabam optando por um sistema de irrigação localizada em relação ao sistema de irrigação por aspersão. Que às vezes a planta ela pode até receber essa água por cima, superficialmente, mas às vezes essa alta presença de umidade na folha da planta ela pode estar gerando muitas doenças fúngicas, principalmente em culturas mais sensíveis, hortaliças e afins. Então, o recomendado, às vezes, eu acabo se utilizando esse sistema de irrigação mais localizado, em que a água vai estar ali sendo aplicada ali direto na raiz, direto no pé da planta, e você não corre o risco ali de estar criando essa alta umidade ali e estando correndo o risco de ter essas doenças ou pragas ali que gostam desse ambiente mais úmido. Outro sistema que também é muito utilizado, que é o sistema de microaspersão. O sistema de microaspersão consiste em você aplicar a água por meio de emissores rotativos ou fixos, e eles permitem que uma área grande ela seja umedecida, e isso se torna uma grande vantagem para culturas de espaçamentos mais largos, plantadas principalmente em solos arenosos. Então, o próprio nome já diz, basicamente esse sistema de microaspersão são aspersores, só que de menor porte. Ou seja, em áreas ali que você tem um espaçamento muito largo, e às vezes são plantas que têm um fechamento por cima, ou seja, se você utilizar grandes aspersores ali, às vezes você não consegue atender as diversas plantas ali presentes na área, você vai ter que utilizar esses micro aspersores. Aí você fala, nossa, eu posso utilizar o gotejamento? Dependendo até pode, só que no caso o gotejamento ele é utilizado para vazões menores, ou seja, ele vai dispor uma menor quantidade de água. Então, no caso da microaspersão, ele vai estar irrigando de forma mais localizada, e além disso, ele vai dispor uma quantidade maior de água, diferentemente de você utilizando só lá o seu sistema de, de gotejamento. E um ponto é que a manutenção desse sistema ela é bem mais simples que nos sistemas de gotejamento superficiais, e ela também pode ser influenciada pelo vento e pelo efeito da evaporação direta da água do jato, especialmente em áreas muito secas. E já em ambientes úmidos ela pode colaborar no desenvolvimento de doenças nas plantas. Então, basicamente,
as principais dificuldades que você tem com o sistema de aspersores convencionais, você acaba tendo também com esses microaspersores, que é principalmente a questão do vento também. Ou seja, se você tiver ali eventos muito fortes na área, isso vai influenciar no molhamento da planta, com partes molhando mais, partes molhando menos, partes nem molhando. A questão da evaporação da água também em áreas muito secas ali, ou seja, você vai ali, jogar essa água ali no solo e, se dependendo da umidade, do calor que tiver, logo, logo essa água vai ser evaporada e às vezes ela acaba nem sendo muito aproveitada pela planta. Por isso é algo também que tem que ser observado. Questão climática, se for uma região com clima muito quente, um solo ali que ele absorve muito rápido a água, às vezes não é tão recomendado. Mas isso vai depender muito ali. Você vai ter que observar bem a área ali, ver quais que são as características dela, para a partir disso estar tomando alguma decisão em cima disso. E um outro sistema, outro método, na verdade, que já não é tão utilizado, que é o sistema de subirrigação. No método de subirrigação ou superficial, a água é aplicada abaixo da superfície do solo, diretamente na raiz das plantas. Dessa forma, o lençol freático fica a uma profundidade capaz de permitir um fluxo ideal, adequado à raiz da cultura, podendo ser associado a um sistema de drenagem. Ou seja, se o sistema ali de gotejamento, microaspersão, a água já é aplicada ali quase praticamente na raiz, já é diretamente na raiz, porque a água ela é aplicada por baixo do solo, ou seja, a água ela vai ficar presente direto ali na raiz da cultura. Esse método, esse sistema, ele não é tão utilizado ainda, é um sistema ali que é meio difícil a implementação, isso vai depender muito ali da sua área, vai depender muito da cultura que você tá atuando, que você está trabalhando. Então, por isso não é tão utilizado ainda, mas em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, pode sim ser utilizado e com certeza vai ter benefícios muito satisfatórios. Beber na aguinha aqui. Então, então é isso. Então é isso, galera. Tô vendo aqui que estão falando aqui no chat. Então, novamente, qualquer dúvida que tenha surgido, qualquer questionamento, qualquer opinião, qualquer sugestão ali, pode estar deixando aqui no chat. E sugestões também de novas aulas ali, igual eu falei, a ideia é toda semana, toda sexta-feira, a gente ter uma live diferente aqui, a gente ter um aulão diferente sobre diferentes temas. Então, ali toda sugestão é bem-vinda. Então, a gente já fez sobre análise, a gente já fez sobre preparo de solo, sobre adubação, envolveu também a parte de análise de solo. Hoje a gente está fazendo sobre irrigação. Então, mais temas. E, pô, eu gosto desse tema X. Você poderia falar sobre esse tema aqui? Pode ter certeza que a gente vai colocar ali na nossa listinha e vamos tá preparando para fazer um conteúdo bem bacana. Beleza? Então, novamente falando para você que chegou no meio do aulão, ou chegou agora há pouco, que às vezes é complicado, às vezes está trabalhando, né? Chegou em casa, foi jantar, foi tomar um banho ali, acabou chegando meio atrasado, mas fica tranquilo que essa aula, essa live, ela vai ficar salva, ela fica disponível, ou seja, pô, eu não consegui ver o começo da live, pô, eu perdi uma parte ali que eu queria ver, tive que dar uma saída ali, não, ela, agora, não, depois que ficar salvo, na verdade, né, depois quando iniciar a live, ela vai ficar disponível, aí você vai poder voltar ali ao ponto que você mais interessa, ou então, pô, eu quero assistir de novo ali, ó, se você quiser, ela vai ficar salvo eternamente. Enquanto tiver YouTube, vai ficar. Então,
Se você conseguir ver só uma partezinha hoje, quer ver mais outro dia, quer voltar, quer rever, podem ficar, podem ficar à vontade. Beleza? E em relação ao nosso certificado de participação, para que você que ainda não viu comentando, a gente vai estar gerando um certificado de participação para todos aí que estão acompanhando esse aulão, essa live aqui. Então, se você tem interesse em estar recebendo esse certificado de participação, ele é um certificado nesse formato aí, basicamente. Então, é um certificado de participação, a Data e Tecnologia e Aplicação Agrícola, ela vai parabenizar. Aí vai ter o seu nome, portador de CPF, a gente vai precisar do documento, então o certificado ele é um certificado oficial, um certificado autenticado, pela participação na aula de Métodos e Sistemas de Irrigação na Agricultura, ministradas pelo engenheiro agrônomo René Henrique Alves, ela realizada no dia 14 de outubro de 2022, que é hoje, com uma carga horária de 20 horas. Isso que é o bacana, que igual eu citei anteriormente, você que às vezes está cursando uma faculdade ou está fazendo um curso que necessita ali, de horas complementares, onde você está realizando às vezes atividades extracurriculares, esse certificado ele pode ser utilizado por você. Então ali, pô, preciso de aquelas horas na faculdade, isso, aquilo. Você apresentando esse certificado, você vai conseguir até 20 horas como carga horária. Beleza? Ele é um certificado de participação, ele é válido em todo o Brasil, ou seja, em qualquer lugar do Brasil em que você mora, você atua, ele é válido. Beleza? E como fazer para ter esse certificado, para pedir? Então, a gente deixou dois links. A gente deixou um link anexado aqui no chat e deixou um link aqui na descrição. Acessando esse link, você vai responder ali umas três perguntinhas baseados no que você viu aqui no aulão sobre o tema que a gente perguntou. Então, bem simplesinho. E ali você vai poder optar por duas formas de certificado. Vai ter o certificado online e o certificado físico. Então, nele você vai poder entrar em contato ali com a nossa equipe e vai poder questionar caso surgir dúvidas ali, como fazer, caso for a escolha de um certificado físico em relação à entrega e tal. Beleza? Você vai entender tudo certinho como que funciona. Beleza? Então, não perca tempo, peça lá seu certificado de participação, que é muito bacana. E em relação aos benefícios, que eu já até acabei comentando, que é a certificação de 20 horas, válida para todo o Brasil, ou seja, então para você ali que tá na minha faculdade, precisa dessas horas ali, esse é para você. O certificado também igual eu citei, né, ele pode ser utilizado como comprovante de horas complementares na faculdade, e a realização desse aulão, ele pode ser adicionado ao currículo com uma qualificação. Então, você ali que está buscando se especializar na área do agro, gosta dessa parte de irrigação, está buscando ali procurar uma vaga ali nessa área de irrigação, de projetos de irrigação, pode ir lá adicionar o seu currículo com uma qualificação, que com certeza isso vai ser muito importante. Ele vai valorizar muito o seu currículo, que essas qualificações, como aulas, palestras, simpósios, eles são muito benéficos, são muito bacanas e com certeza isso vai contribuir muito e vai deixar muito mais valioso o seu currículo. Beleza? Então, venho aqui agradecer a todos pela presença, por estar disponibilizando um pouquinho dessa sexta-feira aqui, para eu estar batendo esse papo aqui, conversando, mostrando um pouquinho desse conhecimento para vocês. Com certeza eu estou aprendendo muito também, não sei nada, né? Então, essa é uma troca de ideias, uma troca de informações. Eu passo um pouquinho, mas eu estou aprendendo muito também. E eu deixo essa frase aqui, toda aula eu deixo essa frase, que é uma frase que eu acho muito bacana e me identifico muito, que o conhecimento só tem função de verdade quando é compartilhado. Então, novamente, fico muito feliz em estar compartilhando esse pouco desse conhecimento que eu tenho com vocês.
e, consequentemente, vocês também compartilhando interagindo comigo, compartilhando esse conhecimento, essa vontade de aprender comigo. Beleza? Dando quase uma hora de aulão aí. Vou deixar vocês descansar um pouquinho nessa sexta-feira aí. Então, novamente frisando, você que deseja adquirir seu certificado, o link é aqui na descrição, link aqui do lado no chat. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like. Mesmo agora que vai finalizar a live, se você quiser compartilhar para amigo seu, postar nas redes sociais, mandar nos grupos de WhatsApp, podem ficar à vontade. E podem deixar comentários aqui embaixo também, falando sobre irrigação, qual que é a sua interação com o processo de irrigação e dando sugestões para próximas aulas. Beleza? Então é isso. Mais uma vez agradeço. Muito obrigado pela presença de todos e até mais. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau, galera.